ação. Fala conosco, mesmo que nesse tempo reduzido, e que possamos sair daqui fortalecidos em Ti. Amém. Nós estamos no Reconhecendo o Favor de Deus, que é essa série, e eu percebi que no domingo, à noite, o diácono Alexandre pregou aqui e ele falou sobre graça, não foi? Ele falou sobre graça de Deus, não falou? Eu assisti eu fiz excepcionalmente um casamento no domingo. Excepcionalmente, eu disse por quê? Porque não pretendo mais fazer nenhum casamento no domingo, mas fiz esse. Enquanto o casamento não começava, eu estava no meu smartphone lá, vendo o quê? Culto ao vivo, né? E eu consegui. Eu sempre que eu não estou, eu estou no culto ao vivo. Domingo de manhã eu tive um imprevisto com a Amanda, e eu tive que ir para o trabalho com a Amanda, que ela estava de plantão, coisas lá, eu não tinha como, enfim, fui com ela para auxiliar ela. Mas lá eu também assisti o Douglas pregando aqui sobre... Não fala não. Caramba! Rapaz, ele foi lá no Antigo Testamento, falou sobre vários personagens, era sobre avivamento. Não foi avivamento? Falou sobre, não foi isso? Foi sobre avivamento, enfim. Eu penso que eu estou de bobeira, não estou não. Estou lá, mas eu estou vendo. Entendeu, irmão? Mas, se falar alguma besteira, né, irmão? Mas não fala, né? Graças a Deus que a gente tem homens aqui de Deus, né? Que Deus tem capacitado, graças a Deus, para pregar a palavra, e eu fico muito feliz com isso. Mas vamos lá. Eu quero falar, quando a gente fala sobre reconhecendo o favor de Deus, eu quero hoje falar sobre o quê? Sobre graça de Deus. E graça, nós já falamos aqui, e você já sabe o que significa a graça. Favor imerecido, ou seja, eu não mereço, mas ainda assim eu vou fazer o favor. É mais ou menos como eu faço às vezes com a minha esposa em casa. Ela não merece, mas eu faço. Entendeu? Hoje, por exemplo, eu fiz isso de novo para ela. Que agora assim, eu estou com fome. Aí ela fala assim, estou com fome. Ou seja, o Pedro está com fome, acabou, né, irmão? Quando era para ela, eu ainda podia discutir um pouco, assim, não, vai lá, tal. Agora ela fala assim, o Pedro está com fome, acabou. Aí pode ser 1h, 2, 3, 4. Outro dia ela queria comer, a mãe não tem muito desejo não, mas teve um dia que ela quis comer um bolo de aniversário com glacê branco. Tipo, segunda-feira, quase 11 horas da noite. Eu falei, vou trazer o bolo para você. Vou longe. Desci. Ela não acreditou muito. Irmãos, eu tenho uma loja de conveniência em frente à minha casa, sabe? Um posto de gasolina. Eu falei, vou sem o nome de Jesus, que esse posto de gasolina. Aí entrei no posto. O que tinha no posto, irmão? Bolo de aniversário com glacê. Eu falei, por favor, manda um para mim aí. Subi, falei aqui, ó. Ela, não acredito! Eu falei, eu sou o homem mais maravilhoso que existe na face da terra. Fala aí, pode falar, tu é mesmo, repete. Mas graça, irmão, é favor imerecido. E é importante que a igreja tenha o conhecimento de que nós fomos libertos do pecado e nós fomos unidos em Cristo e chamados segundo a graça redentora que tem nele. Aqueles que não faziam parte da promessa anterior, porque houve uma divisão na história do povo de Deus, uma divisão de tempos, né? Vigorava antes de Cristo, que nós sabemos que era a lei. E após Cristo vem... E após Cristo é inaugurada uma nova era, que é a era da graça. E atualmente nós estamos vivendo aonde? Na graça. Nós vivemos esse tempo do favor imerecido. A lei, ela trazia muitas ordenanças, e eu já disse aqui que nenhum homem foi capaz ou poderia, pelas suas práticas, cumprir a lei inteira. Ninguém poderia cumprir, por isso que pela lei ninguém foi justo. Meu irmão, ninguém foi justificado pela lei, porque fazia-se uma coisa da lei, mas a outra falhava, enfim, porque para ser justificado só fazendo tudo que estava escrito na lei. Aí, o que Deus faz? Envia o seu Filho
Jesus, ele vem, e quando ele vem, o que ele faz? Ele cumpre para mim e para você. Ele cumpre a lei, Jesus cumpriu toda a lei. E depois que ele cumpre toda a lei e ele morre pelos pecados da humanidade, e ele ressuscita, naquele momento é dado autoridade a ele, agora, de reivindicar cada um de nós. Ali ele nos liberta da escravidão da lei, que não justificava, mas como ele cumpre a lei, ele toma nas mãos o poder de justificar quem crê nele. E eu creio nele, você creu nele, e nós estamos aqui porque fomos justificados por ele. Aleluia, irmãos! E nós temos que entender que nós estamos debaixo dessa graça, e tudo que nós fazemos, irmãos, e tudo que Deus nos oferece, e tudo que Deus nos dá, não está baseado no que eu faço. Não está baseado nos meus méritos, não está baseado se eu sou bonzinho com todo mundo, se eu faço caridade, se eu se essa semana eu não briguei com a minha esposa, se essa semana eu fui legal com o meu vizinho, se eu fiz isso, o que Deus tem para mim, para você, não está baseado no que eu faço, mas está baseado no que Ele fez na cruz do Calvário. O que Ele fez é que faz Ele olhar para mim e para você, e independente dos meus pecados, dos teus pecados, Ele olha e fala: creu em mim, está justificado. E hoje nós não precisamos mais, irmãos, andar com um acúmulo de peso de pecado. Precisamos nos focar constantemente nessa graça libertadora de Cristo e no desenvolvimento da nossa fé. A igreja precisa entender que hoje nós estamos debaixo da graça de Cristo. Não existe, eu acredito, nenhuma igreja que fale ao contrário. E aí eu quero ler então Gálatas 3,13 contigo, rapidamente, que diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí é que Ele cumpre a lei, Ele nos resgata da lei, dessa maldição. Por quê? O homem estava vivendo a maldição da lei. Por quê? Porque ele não cumpria a lei. Como não pode ser, se não cumpre a lei, é maldição. E Ele nos resgata da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que aos gentios viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo. Irmão, a bênção que Deus prometeu a Abraão quando Ele disse: sai da tua tenda, olha para o céu, conta as estrelas que você não pode nem contar. Você está vendo essas estrelas? Pois é, essa é a descendência, essa será a tua descendência. Quando Deus faz aquela promessa a Abraão, Ele estava projetando a minha vida e a sua. Eu e você, nós éramos uma daquelas estrelas que estavam lá. Porque nós cremos. Porque a promessa ultrapassou o povo judeu e foi para agora para os gentios e para todo aquele que nele crê. E todo mundo hoje que ouve a palavra de Deus e crê nessa graça, recebe a libertação de Deus e a salvação. De Abraão, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Romanos 6,14, você não precisa abrir, eu vou ler, você só anota e depois lê em casa. É bom que tu já tem um versículo para ler amanhã quando você acordar. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não está debaixo da lei, mas sim da graça. Olha a fundamentação do que eu estou falando na palavra. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O fato de estarmos debaixo da graça e o entendimento correto a esse respeito vai nos aproximar de Cristo ao ponto de nos afastar cada vez mais dos nossos pecados. Quando nós começamos a entender essa graça, nós começamos a parar de focar a nossa vida no pecado. Você entende, irmão? Porque essa questão da graça, a gente tem que ter também um cuidado, que tem uma corrente que diz que você pode fazer o que você quiser. Faz,
O cara adultera, o cara não é fiel a Deus, mente, fofoqueiro, maledicente, mas fica tranquilo que Deus você está debaixo da graça. Já ouviu isso por aí, irmão? Alguém já falando isso? Não, está debaixo da graça, então você faz o que você quiser aí, que... Não. Tanto é que nós acabamos de ler agora em Romanos isso. Você prestou atenção o que eu li em Romanos aqui? Aqui, ó. Havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Aí o que o apóstolo diz? De modo nenhum. Quando nós entendemos que a graça de Deus está sobre nós, nós começamos a perceber que, independentemente dos nossos pecados, até diários que nós cometemos, ou de alguma falta que nós fazemos no nosso dia a dia e no nosso cotidiano, nós começamos a entender com Ele que esses pecados já estão perdoados. Você está me entendendo? Eu não estou falando de quem vive uma vida de pecado deliberada. É aquele exemplo do pipoqueiro, que eu já ouvi de outro pastor e repito. Sabe esse exemplo do pipoqueiro? Quem sabe fazer pipoca aqui? Não sabe fazer pipoca? Eu sei fazer também. Bota o milho na pipoqueira, espera lá ficar rodando para não grudar e ela vai explodir. Não é isso? Tu faz pipoca em casa às vezes? Eu faço. Também. Agora, você que faz pipoca em casa, você é pipoqueiro? Não, né? Pipoqueiro é quem? É quem tem uma carroça de pipoca e que vai todo dia para um ponto lá para vender a sua pipoca e viver daquela renda. Ele é um pipoqueiro, quanto mais. Todo dia ele faz pipoca. E ele faz pipoca porque ele gosta, e ele quer vender pipoca e ele é pipoqueiro. É mais ou menos assim com o pecado. Nós estamos isentos de cometer um pecado? Não. Muitas vezes não cometemos? Cometemos. Mas nós somos pecadores quanto mais, irmãos? Nós estamos mergulhados numa vida de pecado? Nós estamos mergulhados num erro de pecado? Não. Eu não estou, você não está. Eu fui liberto do pecado? Eu fui liberto do pecado. Irmão, eu tenho com Deus, com a capacidade do Espírito Santo, o poder que vem dele de dizer não ao pecado. E eu, no poder dele, eu digo não ao pecado. E você também. Por que você devolve o troco quando ele vem a mais? Não vem aquele negócio assim, R$150 a mais, aí, vitória, o anjo mandou. Irmão, vem ou não vem? Vem outro dia, irmão, eu estou pregando aqui, rapaz, recebi um troco a mais, 50. Aí peguei o troco, fui embora, quando eu olhei, irmão, eu sou pastor, confesso que eu falei assim, rapaz, 50? O cara tá rico desse posto pra caramba, pô. Sabe o que eu fiz, irmão? Sabe o que eu fiz? Eu voltei porque o pecado não tem domínio sobre mim, em nome de Jesus. Mas não é porque eu sou melhor, não é porque você é melhor, é porque o Espírito Santo habita em mim e eu entendo a graça dele. Quanto mais eu entendo a graça, menos eu peco. Porque eu conheço a ele, eu conheço a graça e eu falo, não, toma de volta o teu dinheiro aqui. Por quê? Porque o pecado não tem domínio sobre nós, sabe para lá, está repreendido em nome de Jesus. Eu quero fazer a vontade de Deus na minha vida, ponto. Está escrito, o pecado não terá domínio sobre vós. Chega, irmão, acabou aqui. Falei que ia ser 10 minutos, mas eu não aguentei, irmão, eu tinha que começar isso. Amém, irmãos? Você precisa, quinta-feira que vem, estar aqui de volta, tá? Para a gente continuar isso aqui. Amém, irmãos? Isso daqui, você pode ter certeza, é uma palavra muito libertadora. Às vezes você está carregando um peso de pecado na sua vida que está até te impedindo de fazer a obra de Deus. Porque você fica debaixo de uma acusação enorme que você fala, mas eu não posso. Quem disse que você não pode? Você está debaixo da graça redentora de Deus. E nós vamos caminhar sobre isso, para a gente entender mais à luz da palavra essas verdades. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Eu agradeço. Leva-nos em paz, livra-nos de todo mal, dá-nos uma noite maravilhosa e que o Teu Espírito Santo venha continuar conosco até a consumação dos séculos.
Leva-nos em paz, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vai com Deus.